Bom dia, igreja. Ixi, estão dormindo. Então tá de novo. Bom dia, igreja. Bom dia. Agora sim. Não quero ninguém dormindo aqui. A começar por mim. A gente cantou músicas hoje e eu queria te convidar a pensar no que você acabou de cantar. E se você consegue pegar qualquer frase das músicas que você cantou agora e glorificar em voz alta o nome de Deus com uma das frases dessas músicas. Você consegue fazer isso? Amém. Amém. Rei da compaixão, amém. Que mais? Rei eterno. O Rei de toda a terra está aqui. Amém. Que mais? Que mais que você cantou com verdade no teu coração para Ele hoje? Amém. Rei da compaixão. O que nós vamos falar hoje? Alguma suspeita? Nós vamos falar do rei. Nós vamos conversar de novo sobre o rei. Gostei desse negócio de preparar mensagem chega de regras. Vamos falar sobre o rei. Eu estava semana passada, durante o louvor, a gente cantou a música Cristo, e a gente repetiu ela hoje. E enquanto a gente cantava na semana passada, eu olhava para aquela letra e falava: Rei de toda a terra, vestido está de glória. Falei: Deus, explica isso aí para mim. Eu quero entender melhor como que é essa imagem do Senhor como um rei. Porque o Daniel tem trazido para nós há um bom tempo a imagem do nosso Deus Pai. E como é bom. Como é bom ter um Pai. Mas semana passada eu olhei e falei: Senhor, Tu também és o rei. Como que eu olho para o Senhor como rei? E aí Deus começou a me dar alguns detalhes e algumas características de um rei. Como que a gente enxerga um rei? Como que a gente identifica um rei? E aí o Daniel sobe para pregar. E um dos textos que ele lê, Isaías 6, capítulo 5, o profeta diz: Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí Deus foi ministrando coisas no meu coração, e depois o Daniel falou: semana que vem você prega. Eu falei: Deus, o Senhor é rápido. E eu fui compartilhando com a Tamile no caminho algumas coisas do que Deus tinha me mostrado, já no domingo de manhã, no caminho até casa. Ela falou: nossa, Tiago, mas você sabia de tudo isso? Da onde você tirou isso? Eu falei: Deus falou comigo. Porque Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se faz presente na vida dos seus filhos. E aí Deus me mostrou 3 características de um rei. Como a gente identifica um rei. E o primeiro deles é a coroa. Um rei carrega uma coroa. E essa coroa representa o reconhecimento. É através dela que nós reconhecemos quem é o rei. Você olha no meio do povo, quem que é o rei? O que está de coroa. Esse é o rei. A segunda característica de um rei é a sua capa. E essa capa representa a autoridade de um rei. E a terceira característica é aquilo que o rei carrega em suas mãos,
que em alguns momentos é um cetro e em outros é uma espada. E tanto um quanto o outro representa o poder desse rei. Com o cetro, ele orienta e direciona os seus. Com a espada, ele guerreia e consagra os soldados. Eu olhei para isso e falei, Deus, é assim que é o Senhor? Como um rei? Aquele que tem a coroa de reconhecimento, a capa de autoridade e um cetro de justiça e orientação nas mãos. Aquele que carrega a palavra e a palavra dele diz para nós que esta palavra é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Porque é uma palavra revestida de autoridade e poder, que pode fazer todas as coisas. Quando eu olho para isso, eu entendo as características de um rei, eu olho para Deus e falo, Deus, tu és o rei. Agora, como que eu olho para essas características em particular, especificamente no Senhor, e não em algo genérico? E aí Deus me lembra que Ele fez uma promessa para o povo judeu e disse, eu mandarei a vocês um rei que os libertará. Quando Jesus veio, a gente conhece a história, a gente sabe que Ele chegou, que Ele nasceu, que Ele orientou os seus discípulos, que Ele ensinou, que Ele caminhou junto, e que quando parecia o final, Ele foi mostrado como um suposto rei. Quando colocam nele uma coroa de espinhos, tentando representar a falta de reconhecimento. Não era mais uma coroa de ouro, não era mais uma coroa de joias, mas era uma coroa de espinhos que o fazia sangrar, com a tentativa de tirar-lhe o reconhecimento de quem ele era. A sua capa o despiram e o deixaram nu, tentando tirar o reconhecimento de autoridade e colocando-o numa situação de vergonha. E por fim, um soldado com uma lança, com um cetro, com uma espada, fura o seu corpo, tentando demonstrar a falta de poder. Quando antes a gente ouve a frase, se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. E esse homem é transpassado. O nosso rei foi atacado nas 3 características que identificam um rei. E quando nós olhamos para um rei, esse rei sempre vai carregar essas 3 características. E a grande questão de hoje é, o que nós estamos fazendo com o nosso rei? Como nós estamos olhando para ele e para essas características? E a gente vai passar bem rápido sobre 2 delas e vamos nos ater mais a uma. A primeira delas é a capa de autoridade. A gente olha para o nosso Deus, para o nosso rei, Jesus, e entende que ele é revestido de autoridade. A gente acabou de cantar dizendo que ele está vestido de glória. Essa capa diante do nosso rei é a autoridade, e normalmente nós reconhecemos a autoridade de Deus. Nós entendemos que ele tem autoridade. Nós entendemos que o que ele fala é. Dificilmente a gente tem dificuldade com isso. O segundo ponto é o cetro. O cetro, normalmente, é onde está o meu e o teu foco. Quando a gente olha para esse cetro de poder e nós queremos constantemente que o nosso rei use esse cetro em nosso favor, use desse poder do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Quer um exemplo? Presta atenção e não dorme agora. As nossas orações, normalmente, são petições
onde a gente pede coisas que nós e o nosso coração deseja. Nós pedimos por sustento financeiro, por cura física, por livramento, por prosperidade. E tudo isso é lícito. Não há problema nisso. O problema é quando a gente perde o foco. O problema é quando a gente olha para essas coisas que o cetro de Deus pode fazer e nós esquecemos o resto. Quantas vezes nós não olhamos para o nosso rei e vemos apenas o cetro de poder? Porque Deus é poderoso e Ele pode. Mas tem uma questão. O cetro está nas mãos dEle. Não está na minha e nem na tua. Está na mão dEle. E é Ele, o rei, que decide como e quando usar. E às vezes a gente para de olhar para o rei, para olhar para o que ele tem em suas mãos. Às vezes a gente para de olhar para quem Deus é e começa a olhar para aquilo que Deus pode fazer. Só que Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Ele se entregou numa cruz e isso basta. E isso basta. Quando eu olho para o seriado lá do The Chosen e vejo os discípulos em volta de Jesus e eles começam a proclamar: se o Senhor não tivesse feito, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse curado, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse feito aquele milagre, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse feito entrar o meu salário esse mês, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse trazido cura na minha casa, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse feito eu fechar aquele negócio, seria suficiente. Se o Senhor não tivesse se colocado no meio da vida dos meus filhos, seria suficiente. Como é difícil dizer isso. Porque a verdade é que na grande maioria do tempo, nós não agimos como suficiente. Nós sempre queremos mais um mover do cetro de Deus. E a gente coloca o foco no cetro. Quando Deus diz: não, eu tenho cetro, mas não é para Ele que vocês devem olhar. E aí a gente tem a coroa. Que a coroa, muitas vezes, é esquecida. A coroa é o reconhecimento. E tem um detalhe muito especial sobre a coroa. Se você já viu em histórias, se você já viu nos filmes, você vê quando um rei está diante de uma aparição pública, diante de algum evento, ele carrega a coroa. Só que tem um detalhe. Nunca é o rei que põe a coroa na cabeça. Já reparou nisso? Sempre tem um súdito que chega com a coroa e coloca na cabeça do rei. E é para essa coroa que a gente tem que olhar. Porque o cetro está nas mãos dele, mas a coroa está na nossa mão. Como assim, Tiago? Como é que a gente tem algum poder ou alguma autoridade sobre o nosso rei? Não temos. Mas ele nos dá o privilégio de termos a coroa nas mãos e nós o coroarmos em reconhecimento de quem é esse rei. Olha que lindo e que precioso que é isso. Deus nos permite ter a coroa nas mãos. E eu falei: Deus, isso é lindo, eu quero te coroar sempre. Mas daí eu falei: Deus, como é que é essa coroa? Simbologicamente está lindo, mas como na prática eu te coroo? Rapaz do céu.
1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo, na carta aos Tessalonicenses, que ele está ausente, impedido de estar com aquele povo, e está com saudade deles, e diz, vocês são a minha coroa diante daquele que vem. Por que Paulo diz isso? Quem era aquele pessoal? Era o povo que Paulo ensinou, que Paulo mostrou Cristo e formou discípulos. A coroa que nós temos nas mãos para coroar o rei são pessoas. Quais pessoas? As pessoas que nós andamos juntos, que nós acompanhamos e que a Bíblia chama de discípulos. A gente precisa entender que no funcionamento do reino de Deus, não basta apresentar Jesus para alguém. Não basta. Não é suficiente. Porque Jesus não disse, me apresente. A gente precisa apresentar Jesus e acompanhar, ensinar, fazer com que estes novos cresçam em conhecimento e maturidade de Jesus. Eu li um livro e dizia nele assim, quando que a gente reconhece que formamos um discípulo? Quando a gente olha para esse discípulo e vê esse discípulo formando outro discípulo. Seguidor de Cristo. Nós precisamos, na prática, seguir Cristo. E ele diz, façam discípulos. Então, a gente olha um monte de experiências muito boas de evangelismo, de missões por impacto, onde enche estádios e tem centenas de milhares de conversões. E isso tudo é lindo. A pergunta é, o que a gente faz com essas pessoas agora? O que a gente faz? Hoje em dia eu já não escuto mais tanto, mas era interessante como há um tempo atrás, a gente ouvia às vezes alguém trazer um visitante na igreja, chegar para o pastor e dizer, pastor, está aqui, trouxe ele, tó. Né? Trouxe, toque é teu. Entenderam, né? Quando eu escutava pessoas dizer, quando eu vou falar sobre Jesus para alguém, eu não sei o que dizer. Como não sei o que dizer? Não existe não sei o que dizer. Se você tivesse que falar para alguém alguma coisa do seu cônjuge, você saberia o que dizer? Qualquer coisa. Saberia? Dos seus filhos, saberia? Não é difícil, né? Por que não é difícil? Porque você conhece, porque você anda junto, porque está do lado. Por que quando a gente fala de Deus, a gente não sabe o que dizer? Por que quando a gente apresenta alguém para Cristo, essa pessoa toma uma decisão do lado de Cristo, a gente comemora, a gente faz festa e uau, é isso aí mesmo, e a gente para? Por quê? Deus nunca disse que esse era o fim. Disse que esse era o começo.
Anda com ele, anda uma milha. Se ele pedir uma milha, anda duas. Vai junto, caminha. Investe na vida. Investe na vida das pessoas. A gente muito tempo não faz isso. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, Deus, que mensagem. E aí o Daniel falou, você prega semana que vem? Eu falei, Deus, eu não quero pregar isso não. Eu falei, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é a tua palavra, eu achei espetacular que o Senhor falou comigo. Mas eu não quero falar isso. Eu falei para o Pedro hoje, antes de começar o culto, sabe por quê? Porque se eu falo isso, eu trago uma responsabilidade para mim tão grande, de estar publicando um negócio desse. Eu trago uma responsabilidade de fazer discípulos. Sebe, nós estamos fazendo discípulos. Jesus nos chama a andar com Ele e fazer discípulos. João 15, 7 e 8 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. A palavra de Deus também diz, aquele que não largar todas as suas coisas, pegar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Se vocês estão em mim e eu em vocês, e vocês produzem muito fruto, são meus discípulos de verdade. E a gente teima em olhar para o cetro. Quando Deus não orienta nada sobre o cetro. Se não me falha a memória, o único ponto que eu me lembro de quando Deus fala alguma coisa sobre o cetro é quando Ele diz, eu vou virar o Espírito e vocês andando comigo farão maravilhas ainda maiores do que essa. E a gente ama esse texto. Porque a gente quer essas maravilhas, a gente quer viver essas maravilhas, a gente quer fazer essas maravilhas, a gente quer experimentar do cetro de Deus. Mas, às vezes, o que a gente tem nas mãos para colocar em sua cabeça é uma coroa de espinhos. E não uma coroa toda cravejada de brilhantes. Eu, durante a semana, olhando para isso, eu chorei. Porque Deus me preparou algo muito especial antes disso. 1 ou 2 semanas antes disso aqui, um rapaz entrou em contato comigo, que eu não vejo há tem anos. Me mandou um recado. Tiago, tudo bom? Lembra de mim? Falei, nossa, lembro. Quanto tempo? Ele, pois é, eu queria só agradecer pela tua vida. Ele veio aqui, ele participou dos jovens aqui. E ele veio, sei lá, umas 2 ou 3 vezes só, e foi num retiro. E ele falou, Tiago, eu só quero agradecer pela tua vida, porque um dia você deu um estudo assim, 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 e isso mexeu comigo, me mudou, me transformou, eu mudei de vida, e hoje eu estou em Contenda, liderando um grupo de 45 adolescentes. Eu falei, uau, obrigado, Deus. Obrigado por ver que tem gente fazendo discípulos. Depois Deus me vem com isso aqui, eu falo, Deus, eu quero ter uma coroa. Eu quero ter uma coroa na mão. Eu quero ter uma coroa na mão. Eu não sei você, mas eu quero. Nós precisamos olhar menos para o cetro e mais
para a coroa. Nós vamos acabar logo. Mas, diante do que você ouviu aqui, eu quero um voluntário para me ajudar. Alguém se levanta? Eu quero um voluntário para me ajudar de pé. Por que você levantou, Bruno? E você levantou? O que está escrito lá naquela porta? Vai e faça discípulos. Pode sentar, Bruno. Eu conheço o Bruno. Ele levantou, porque ele viu um pedido, porque ele viu uma necessidade, porque ele me conhece e acreditou que eu não ia pôr ele numa roubada. E respondeu a um chamado. Pensa na seguinte situação. Deus está olhando para você e dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um voluntário que se coloque em pé para me ajudar. Você vai levantar? Você vai levantar? A gente ouviu o Daniel lendo passagem também na semana passada. Estava lá o profeta sozinho. Deus olhando, quem que eu vou enviar? Profeta. Eu? Envia a mim. A palavra de Deus, em todo o contexto dela, ela nos ensina algo que é simples de falar, é complexo de viver. Ou você morre para você mesmo e forma discípulos maduros que coroam Cristo, ou ele não é o rei. O Alexandre orou hoje aqui, de joelhos. Queremos morrer diante da tua presença. Ou você morre para você mesmo e forma discípulos maduros que coroam o rei, ou ele não é o rei. Qual é a coroa que você tem nas mãos? E essa coroa que tipo de rei? Quais são os tesouros que você guarda na tua vida para entregar para um rei? E qual é o teu rei? Porque cada rei recebe uma coroa diferente. A coroa de Cristo são discípulos. Qual coroa você tem nas tuas mãos? Você está disposto a morrer para você, a morrer para as tuas vontades, a abrir mão, se preciso for, do que o cetro de Deus pode fazer, para segurar uma coroa e colocar na cabeça do rei? Existe uma diferença muito interessante, que na época que eu estava no seminário, uma colega minha estava contando a experiência da irmã dela, e eu olhei para aquilo na época e falei, cara, que coisa difícil. Ela orava pela irmã que não era crente. E um dia a irmã aceita Jesus, se converte, começa uma mudança de vida. E ela fica feliz com aquilo e comemora e fala, Deus, obrigado, o Senhor salvou a minha irmã. Tempos depois, ela está numa igreja, o pastor pregando, faz um apelo, a menina vai lá na frente, a irmã dela olha e fala assim, ué, Deus, o que ela está fazendo lá? Ela já te aceitou? Por que ela está lá de novo? Ela não precisa disso. Ela já tem o Senhor. E ela diz assim, e aí Deus falou para mim, fica quieta, porque você não sabe o que está acontecendo. A tua irmã já me aceitou um dia como salvador da vida dela. Neste momento, ela está me coroando como Senhor. Ela entendeu que eu sou o Salvador e agora ela está entregando o senhorio da vida dela. Porque ela não só reconhece que Ele salva, mas ela também reconhece que ela precisa se submeter ao que Ele fala. Eu falei, Deus, coisa louca esse negócio. Cresci ouvindo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. E aí eu percebo, são duas coisas diferentes.
Porque a Bíblia diz que creia com o teu coração e confesse com a sua boca e será salvo. E depois? E depois vai orientando a forma de viver. E a gente só aprende isso quando a gente não para na salvação. E a gente se aprofunda nela. E a gente mergulha naquilo que Deus tem e começa a entender o senhorio de Cristo. E começa a entender que a gente precisa ter uma coroa nas mãos. E quando a gente olha para, por exemplo, o que a palavra diz, busca primeiro o reino de Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Aliás, já tomaram café hoje? Lucas 10, 27? Amei. Adora o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento. Toma café. Viu, Tamir? Toma café. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ame o próximo como a você mesmo. Olhe para o próximo e ame ele do jeito que você ama você. Ou seja, derrame da sua vida nele, para que ele seja um discípulo. Para que ele aprenda com você. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você não consegue olhar para Cristo agora, olha para mim, porque eu estou copiando ele. É isso que Paulo diz. E é isso que a Bíblia diz para nós fazermos. Derrama a tua vida na vida do próximo e forme discípulos até a maturidade, que esse discípulo vai estar fazendo a mesma coisa na vida de outra pessoa. Até que ele venha. Até que ele venha. O cetro é bom. A capa é boa. Mas a coroa é a única coisa que pode estar na minha e na tua mão para vestir ele. Olha o privilégio que Deus dá. A característica do rei, que de longe você reconhece quem ele é, somos nós que vamos colocar. Eu quero te fazer um convite. Quando a gente está diante do rei, a gente precisa de reverência. E se você pode, normalmente, essa reverência é de joelhos. Se você pode se ajoelhar, faça isso. E a gente vai fazer uma oração. A esse rei maravilhoso, que tem um reino de amor, que é invisível, mas é real. Senhor, estamos diante de Ti, Pai, e entendemos que Tu és o Rei de nossas vidas. Sabemos, Deus, que o Senhor está revestido de glória e veste uma capa de autoridade, e reconhecemos isso, Senhor. Também sabemos, Deus, que em Tuas mãos está um cetro de justiça, que o Senhor usa para direcionar e guiar como o Senhor achar melhor, e isso representa o poder que o Senhor tem. Mas entendemos nessa manhã, Deus, que existe muito mais, que existe algo além. Entendemos que o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de ter a coroa nas mãos para colocar na sua cabeça e te consagrar como rei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a fazer parte desse reinado. Entendemos, Deus, que essa coroa, Deus, é feita de pessoas. Entendemos, Deus, que o Senhor nos levanta e nos dá uma orientação dizendo: vá e faça discípulos. Jesus, nós queremos fazer discípulos do Teu nome.
Nós queremos, Pai, fazer discípulos para coroar o Senhor. Não para aumentar o número de pessoas, Deus, não para ter pessoas abaixo de nós, Deus, não para ter um número para apresentar de olha quantos eu trouxe, Deus, não, mas para dizer que o Senhor é o Rei, para dizer que o Senhor é merecedor e o único merecedor da coroa, para dizer que todas as pessoas que carregamos, com quem convivemos, queremos consagrar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai. O Senhor nos convida a fazer isso. O Senhor não precisava, mas o Senhor nos convida a derramar do Teu amor na vida de pessoas. Querido, presta atenção. Eu vou te fazer um convite. E não responda a esse convite levianamente. Mas olha para dentro do teu coração, olha para a tua vida, olha para o que você tem vivido, olha para o que Deus tem feito na tua vida, para dar uma resposta para Ele. Porque como eu disse da última vez que eu preguei, Deus não precisa dizer nada, Ele já disse, a questão é como eu e você vamos responder ao que Ele já falou. Se você olha para tudo isso, e você quer assumir um compromisso real diante do Senhor e dizer: Deus, Tu és Senhor da minha vida, Tu és o Rei, e eu me comprometo a conseguir uma coroa para colocar diante do Senhor. Eu me comprometo a conseguir uma pessoa que eu vou derramar da minha vida até que essa pessoa transborde o Senhor. Se você quer assumir esse compromisso, não com a igreja, não com o Tiago, não com quem está do teu lado, mas é um compromisso com o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, de carregar uma pessoa no colo, se preciso for, até que ela transborde Cristo. Se você quer assumir esse compromisso hoje, eu te convido a se colocar de pé. Não faça isso porque o outro está fazendo. Faça isso porque você entende que isso é o que Deus te pede e você quer dar uma resposta para Ele. Para você que está de pé, eu quero dizer uma coisa. Esse é o momento que Deus desembanha a espada de poder, te consagra um guerreiro e diz: estou contigo, vou lutar com você. Esse é o momento que Deus pega aquilo que Ele tem de característica como poder, derrama sobre a tua vida e diz: você não estará sozinho, você é meu guerreiro. E eu digo para você, não desiste de um compromisso assumido. Vai atrás de gente e faz discípulo. Faz discípulo, faz seguidor de Cristo, porque essa é a nossa missão. Senhor Deus, está aqui o teu exército se levantando, Deus. É um exército que se coloca de pé, Deus, para assumir um compromisso, Deus, de seguir a tua palavra e fazer discípulos para o Senhor. Deus, chega, Deus, de viver sentado numa cadeira. Chega de viver, Deus, só recebendo algo novo do Senhor todos os dias. Mas nós queremos transbordar daquilo que temos recebido do Senhor, Pai. Nós queremos olhar para o próximo, Deus, e dizer: venha, venha. Nós queremos olhar para o próximo, Deus, e nos derramar diante dEle, Pai. Nós entendemos, Deus, que nós não conseguimos fazer isso por nossas forças, que nós não sabemos como fazer isso direito, Deus, mas nós confiamos que o Senhor é o Deus que não nos abandona e vai nos ensinar e nos conduzir com o teu cetro, para que nós possamos forjar as coroas. Deus, queremos trazer pessoas diante do teu altar, para consagrar a Ti e Te coroar em todo o tempo. Deus, incomoda o nosso coração, dia após dia,
para que nós não esqueçamos do compromisso assumido hoje, mas que nós possamos todos os dias glorificar o Teu nome, agir como o Senhor agiria, e ir colocando as pedrinhas com cuidado e amor nessa coroa. Abre os nossos olhos essa semana, Pai, para que possamos enxergar as pessoas que serão as coroas que colocaremos diante do Senhor. Abre os nossos olhos para nós entendermos, Deus, que quando o Senhor diz: quem enviarei, nós precisamos responder: envia a gente. Nós estamos aqui para sermos enviados pelo Senhor, para fazer a diferença, para derramar vida, para plantar semente e para regar semente, e para podar as plantas quando elas crescerem, Deus, e para fazê-las frutificarem, não pela nossa força, Deus, mas pelos Teus ensinamentos através de nós. Não queremos ser pedra de tropeço, queremos ser o Teu adubo, Deus, nessas pessoas, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Ele te encha, que Ele abra os teus olhos, e que esse rei seja coroado por mim e por você em todo o tempo. Amém? Equipe de louvor, por favor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber. Ergue tua voz, igreja, Em honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. força e o poder. Toda a força, todo o poder e toda a honra seja dada a Ele, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o nosso louvor e entregamos as nossas vidas. Coroamos
A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. E rendemos nossas vidas aos teus pés, Pai. Rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro o meu ser. Eu consagro todo meu ser a ti. Não tem melhor maneira de gente começar a semana do que assim, né? Reconhecendo Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor. E dessa maneira, derramando a nossa vida. Então eu oro para que a sua vida seja assim. Essa semana vai ser uma semana especial, vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana de lutas, vai ser uma semana presente de Deus para a sua vida. Você nunca em toda a sua história viveu a semana que Deus vai te dar a partir de agora. Nunca. Sempre um presente novo. No próximo domingo a gente vai se reunir com a igreja da nossa futura casa. Eles cancelaram o culto lá à noite e vão vir todos para cá domingo de manhã. E nós vamos fazer a ceia. Então vai ser uma bênção mesmo, vai ser uma coisa assim formidável. Então eu vou pedir assim, que todos vocês tentem chegar um pouquinho antes, para a gente não começar atrasado. A expectativa é que a gente tenha lugar para todos aqui, mas caso não caiba todos na mesa, que você, como bom anfitrião, possa ceder o seu lugar para os irmãos que vêm. E aí fica à vontade, pode sentar aqui, pode, sabe, puxar as outras cadeiras e dar o lugar para as outras pessoas, né? Então vou pedir agora que a gente, para encerrar, recolha todas as cadeiras para esse lado e para aquele lado, divida metade, metade. E os homens, só os homens fortes aqui da igreja, só os homens que fazem academia. Nenhum? Ah, os homens estavam aqui atrás. Trazer as mesas que estão lá embaixo, todas elas, com exceção daquela grande que fica ali para o café e uma estreitinha, mas todas as outras mesas de plástico, as bolachas de madeira, traz tudo aqui para cima para ser preparado o ambiente para domingo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra tão especial, que encheu nossos corações, que mostrou para nós um rei, o rei no símbolo do manto, da coroa e daquilo que ele tem nas mãos. Esse é o rei, é aquele que vai estar sentado na cabeceira da mesa, no dia que juntos na glória nós vamos celebrar as bodas, celebrar o encontro, celebrar o casamento. Aquele que convida todos que querem vir à mesa. O rei que está presente aqui,
O Rei que vai estar orientando as nossas vidas durante todos os dias dessa semana. O Rei da Glória, o Rei que nós coroamos. Que nós possamos viver essa experiência, essa realidade, não só no pensamento, mas na prática diária, rendendo as nossas vidas a Ele. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Abençoa-nos e enche as nossas vidas da Tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não esqueçam de orar por pessoas que estão doentes, tá? Nós temos aí pessoas da família enfermas, nós temos pessoas da igreja, como o seu Valdemar enfermo. Vocês têm recebido aí nos seus grupos as informações, então não esqueçam de orar. Por quê? Porque quando o Tiago está falando de família, está falando de coroas, estão falando de pessoas. Então, pessoas novas, as de média idade, as mais velhas, todas elas são aos olhos de Deus únicas. Então vamos orar por elas. Amém? Deus abençoe vocês. Até domingo no nosso próximo encontro.